Volta aqui com o Bem Assim e agora nós vamos direto ter mais informações com o quadro Neuro e Mais. Mais um quadro Neuro e Mais aqui no Bem Assim e hoje para a gente falar sobre a importância da aceitação no tratamento do transtorno do espectro autista. E quem conversa com a gente, como sempre, é ele, Dr. Rodrigo Araújo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, mais uma semana aqui juntinho com a gente. Bom dia. Mais uma semana, Mara. Bom dia a todos. Um prazer imenso estar sempre aqui com vocês. Vamos lá falar sobre esse tema que é um tema muito importante, mais um tema muito importante, aceitação. Faz toda a diferença aceitar o transtorno e daí dar aí os primeiros passos nesse tratamento? A aceitação é um tema muito complexo, Mara, porque assim envolve muitas questões, né? A gente vê muito famílias que após o diagnóstico ou quando a criança apresenta alguns sinais do espectro, o pai abandona a mãe. Sim. É muito comum a mãe ser a mãe solo, que cuida da criança, que leva nas terapias, que enfrenta a sociedade, que enfrenta as questões de preconceito, que leva na escola. Só que esse processo para chegar a levar as terapias e a aceitar o diagnóstico é um processo complexo, que envolve a fase de aceitação, a fase de luto, porque muitas vezes é o filho que o pai sempre planejou e esperava que tivesse um neurodesenvolvimento típico. E não é isso que acontece. Essa fase, quanto mais dura a fase de não aceitar, a fase de luto, a fase de negação, pior para a criança. Por quê? Porque a mãe fica e o pai, a família, o avô, a avó, fica sempre buscando alguma justificativa para aquele comportamento inapropriado, para aquele comportamento inadequado. Ah, porque teve a pandemia, porque ainda não está na escola, porque o tio falou com 6 anos, sempre tem essa desculpa. Porque ele vive em apartamento, porque vive sozinho, porque fica tem muita exposição a outras questões, né? Tela, por exemplo. E sempre há uma justificativa, até que o tempo passa, o tempo vai passando, e os pais percebem que realmente existe um atraso, existem alterações de comportamento que devem ser prontamente tratadas, precocemente tratadas. E essa aceitação, ela gera um processo de muita tristeza no pai e na mãe, até que essa tristeza, após o tratamento, se transforme em força para lutar, em força para ajudar o seu filho. Essa transformação, quanto mais breve for, melhor vai ser para a criança. É interessante falar, né, sobre essas justificativas. Teve uma que eu já escutei bastante. E eu queria até saber, né, também, do médico, se ela realmente é válida. Ah, eu fui assim, eu era exatamente assim quando eu era criança. E aí depois eu desenvolvi. Pronto, excelente. A mãe sempre fala isso. Mas ela é minha cópia. Hoje tem ansiedade e depressão. É muito comum a gente ouvir isso. O pai fala, o pai era assim. Quando você conversa com o pai, tem tantos fatores não resolvidos nele, tantos traumas que poderiam ter sido sanados com tratamento adequado. O mundo que a gente vive hoje não é o há 50 anos. São demandas diferentes, são cobranças diferentes, né? Não é porque o pai naquela época foi tratado de forma inadequada e hoje consegue, eles falam, né? Consegue sobreviver, né? Mas com muita questão de saúde mental, questão psicológica, questão psiquiátrica muitas vezes, que tem que ser abordada e tratada e não foi na época certa. Com muitos atrasos, com muitas repercussões e muitos sofrimentos durante a adolescência, a fase adulta, que poderiam ter sido evitados com um tratamento adequado. E a gente sabe que uma manifestação no filho geralmente é um pouco mais evidente, né? Porque a gente é mais cobrado atualmente. E isso não pode ser nunca uma justificativa para o pai ou a mãe atrasar o filho. Até porque o pai e a mãe não querem que o filho passe o que ele passou. Verdade. Doutor Rodrigo, vamos reforçar então sinais, né? E ali, sintomas de que aquela criança ela pode estar no espectro. Excelente. O que mais chama atenção nos pais geralmente é o atraso na fala. A criança está com 1 ano e meio, 2 anos falando quase nada. Isso é o que mais assusta os pais. Aí sempre buscam uma justificativa. Ah, porque o tio falou com 6 anos, na roça, quando morava com a avó há 50 anos.
Então, já sei o que eu vou fazer, vou colocar um pinto na boca da criança para ele piar. Tem isso no interior, né? Para ver se melhora. O atraso da fala é o que água marca. Água de janeiro, né? Água da chuva de janeiro. É comum também. É o que chama a atenção. Só que para nós, o que importa realmente são os padrões de comportamentos repetitivos, aqueles interesses restritos em dinossauro, letras, números, aquela fixação por certos objetos, associado a uma dificuldade em socializar, uma dificuldade em se comunicar. É a criança que não quer estar entre os pares. A criança está brincando, mas ela brinca com os amiguinhos, aí vê os amiguinhos tudo interagindo ela no meio, né, sem interação adequada. Então, essa dificuldade em interagir, em socializar com outras crianças, é o que marca a atenção no TEA. Claro, tem outros sinais que fazem parte do transtorno que podem estar presentes ou não. Uma dificuldade muito grande de alimentar-se, por questão de texturas, eles rejeitam certas texturas, chegam até a fazer náusea, vômito. Um choro inexplicável, uma irritabilidade muito grande, algumas vezes a agressividade pode estar presente, né? O andar na ponta do pé, o girar em torno dela mesmo, o acender e apagar a luz, o brincar não funcional. Ele pega um carro e fica girando só a roda, fica aquela fixação para aquela roda, aquele objeto, com ventiladores, uma intolerância a barulhos, né? Bombas, fogos, motos com aqueles escapes que nem a gente gosta, né? De pessoas que sem noção, sem respeito com as pessoas. Mas quando o barulho é produzido pela própria criança, não se incomoda. Ela pode colocar um paredão, se for coisa que ela produziu, ela não se incomoda. Agora, por terceiro, se incomoda. Há um incômodo por ambientes cheios, que a criança vai no aniversário, se irrita com os parabéns, coloca a mão no ouvido, fica isolado, só chora, não brinca com outras crianças no aniversário, não fica correndo com outras crianças. Essa dificuldade, tudo isso envolve a dificuldade de socializar e ou se comunicar. Porque se a gente fala para se comunicar e a criança no espectro não quer se comunicar ou tem uma dificuldade, para que eu vou falar? Se a fala é um meio, um instrumento de comunicação. Aí a criança, quando quer alguma coisa, ela fica apontando, não pega a mão do pai e da mãe e leva até ele, fica girando em torno dela mesma, corre para cima e para baixo. Uma agitação importante com 2, 3 anos, muito agitada, muito inquieta, né? Isso tudo são sinais do espectro autista, mas como falo e vou ratificar, tudo se enquadra em uma dificuldade em socializar, uma dificuldade em comunicar, esses interesses restritos, esses comportamentos repetitivos. Todos esses sinais, sintomas, eles são realmente mais visíveis, mais apresentáveis a partir ali de 1 ano e meio? Ou antes o pai e a mãe, eles já podem, assim, né, perceber que algo, principalmente quando não é mais pai de primeira viagem, né, quando não é mais mãe de primeira viagem, já pode ali captar e perceber algo antes dessa idade? Me lembro um fato interessante que eu tenho um paciente que me falou bem assim, Rodrigo, eu percebi que ele tinha algum comportamento inadequado desde a primeira hora de vida. Mas por quê? Já falou. Ele chorava que não tinha que parar de chorar. Chorou mais que o normal o tempo todo. Uma criança irritada, como se não quisesse estar nesse mundo. Então, assim, os sinais são acrescentados ao longo da idade, né? O diagnóstico geralmente é feito com 1 ano e meio, 2 anos. Aquela história de esperar até os 3 anos, esperar até os 5 ou 6 é o maior erro que existe. A gente pode fechar o diagnóstico com 1 ano e meio, 2 anos, mas os sinais vão se acrescentando. 1 ano e meio, 2 anos, a gente observa os maiores, são mais evidentes para a gente. Mas se você buscar, vai sempre achar alguma coisinha desde 6 meses. Doutor Rodrigo, você falou, né, sobre a importância de enfrentar o luto e de já começar ali, né, a realmente correr atrás de todo o tratamento. Isso faz toda a diferença, porque eu percebo que às vezes tem pais e mães, né, que são muito ativos, proativos, assim, não, vamos aqui, eu já vou começar, porque eu já quero começar todas as terapias, e tem outros que realmente ficam ali, né, assim, relutando, né, sendo até mesmo assim, realmente, essa é a palavra, relutando mesmo, né, contra aquela notícia. Eu gosto de comparar com exemplos. Eu tenho uma família que a mãe tem 4 filhos autistas. Os mais velhos são nível 3, são severos. O do meio, o terceiro, é um nível 2, moderado. E o mais novo, com 6 meses, ela percebeu os sinais do espectro. E já começou a terapia, porque existe uma lei na neuropediatria que fala: não espere fechar o diagnóstico para começar a intervenção. Então, não espere fechar o diagnóstico que é autismo. Mesmo se estiver avaliando, mesmo se estivermos ainda observando os sinais, intervenha, trate, faça o tratamento precoce. Ela começou com 6 meses de idade a tratar a criança, e a criança hoje não se observa quase nenhum sinal do espectro.
Quase nenhuma. Criança, assim, eu falo para mim, é um TEA nível 0,1, nem existe, né? Mas, assim, tão pouquíssimos sinais que tem, porque ela realmente notou sinais do espectro com 6 meses de idade e começou o tratamento com 6 meses de idade, quando a criança tem a fase de aprendizado. Ninguém nasce sabendo nada. A gente tem que ensinar a criança no espectro de forma terapêutica. A gente tem que abordar e ensiná-la de forma adequada, de forma terapeutizada. Então, se eu sou muito novinho, eu não sei nada, e estou aprendendo de forma adequada, eu vou evoluir bem. Agora, se eu espero ter uma aprendizagem inadequada, o espectro, os sinais aparecendo, se agravando, vai ser um processo que vai dar mais trabalho para melhorar, e a melhora não vai ser tão interessante, tão importante como seria se abordasse muito precocemente. E a partir dessa aceitação, né, eu acho que tanto o aprendizado ele tem que ser para o pai, para a mãe, claro, você está ali lidando com uma nova realidade, como também até mesmo para essa criança, né, educá-la, conversar com ela, ter esse diálogo, explicar, né, que ela é atípica, tudo isso também faz toda a diferença, né? Com certeza, a criança tem que saber e tem que se conhecer. O fato do pai e a mãe negar e se negar prolongar-se muito, gera prejuízo para a criança. Então, nenhum pai, nenhuma mãe quer prejudicar seu filho. Então, tira a vida dos olhos, pai e mãe. Fecha o coração, abra a mente e vamos tratar o que a gente está observando. Não adianta colocar a vida nos olhos e tentar justificar cada comportamento com a situação que você, no fundo, você sabe que tem alguma coisa ali. A mãe sempre sabe. A mãe sempre sabe. Então, vamos tirar essa venda, vamos parar de negar e pensar sempre que você tratar a criança não vai prejudicá-la, pelo contrário, vai beneficiá-la e torná-la uma criança independente, funcional, ativa, que pode chegar a locais que você nunca imaginou. Qual que é a grande mensagem, doutor Rodrigo, que fica então para o pai e para a mãe que está nos assistindo? Eu queria dizer ao pai e à mãe que quando a gente lida com criança no espectro, a gente tem que ser duas coisas. Primeiro, colocar fones no ouvido, abafadores, né, fazendo uma comparação, para a opinião de terceiros. A gente nunca deve dar importância que os outros acham do seu filho. Ah, porque é isso, porque é mal criado, mal educado, porque é isso, é porque é mil. Esqueça. Quem paga suas contas é você. Então, você que tem que buscar o melhor para o seu filho. No futuro, quem vai estar com o seu filho tendo a demanda e gerando essa demanda e cuidando dele é você. Então, o que o outro fala agora, não deixa que interfira na sua vida. Não leve o cuidado do seu filho através da opinião de terceiros, de leigos, né, no assunto. Leve a opinião de que realmente entende do que você está observando e trate o que está sendo observado. Então, coloque o abafador no ouvido e esqueça a opinião do mundo e seja o que o pai e a mãe de um autista obrigatoriamente tem que ser, que é batalhador. E para a população, hein? Vamos também falar, né, sobre a aceitação aí para você, que é da população em geral, que eu acho que é muito importante para que a gente possa cada vez mais combater esse estigma, né? Se você que não tem um filho neuroatípico, se você não for a mão que afaga, também não seja que apedreja. Seja aquela mão que deu suporte, a palavra de apoio. Muitas vezes, só o não olhar de lado, o não olhar torto, já ajuda muito aquela mãe. Porque a criança, às vezes, tem muitas estereotipias, quer balançar a mão, né, ficar girando, e ficar no shopping, fica todo mundo olhando. Calma, desvia o foco, vá fazer no shopping que você ia fazer, comprar sua roupa, fazer seu lanche. Esqueça o outro, esqueça a criança. O não olhar de julgamento para aquela criança, o não olhar de curiosidade já é uma grande ajuda. Se você não tem manejo, não tem habilidade para oferecer ajuda à mãe naquele momento de crise, aquele momento que a criança tem aquela demanda, seja neutro. Né? Não faça aquele olhar crítico, aquele olhar de julgamento, aquele olhar de, é porque a mãe realmente não sabe lidar. Esqueça. Só sabe o que carrega, a dor que carrega o próprio ser humano que vive com a criança no espectro. Verdade. Contatos, redes sociais, por favor, vamos lá reforçar. Vamos lá para mais informações, conhecimentos. Eu estou à disposição sempre através do @RodrigoAraújoNeuro. É sempre uma satisfação a gente estar conversando sobre um assunto tão amplo, né, que é o espectro, que tem várias vertentes, que a gente nunca esgota, né, Mara, o tema. Muito obrigada, doutor Rodrigo, mais uma vez pela sua participação. Bom demais tê-lo aqui. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta-feira. Pois é, viu, gente? Então, deixa eu só reforçar aqui com vocês. Educar sobre o autismo, combater estigmas e promover a empatia
sim, são passos importantíssimos para promover uma cultura de aceitação em todos os níveis da sociedade. Então, é claro, né, que a gente está aqui reforçando da importância da aceitação dos pais, das mães, para que eles possam, né, aí buscar um melhor tratamento para os seus filhos, mas também a gente deve falar sobre a importância da aceitação da sociedade, porque só assim é que a gente vai conseguir realmente colocar em prática a famosa empatia, tá? Olha, nós vamos ficando por aqui com o quadro Neuro e Mais e você continue acompanhando Bem Assim. Esse então foi o quadro Neuro e Mais de hoje. Na próxima quarta-feira nós voltamos com outras informações e também com a presença do Dr. Rodrigo Araújo aqui junto com a gente. Agora vamos para um rápido intervalo comercial e aí no próximo bloco a gente vai falar sobre um espetáculo teatral que vai acontecer nesse final de semana aqui em Maceió. Muita coisa boa. Não sai daí, eu volto já.